Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que seja um dia maravilhoso para você. Vamos lá, essa semana, uma semana de Deus trazer resposta para a sua vida, Deus falar com você. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente já vai orar a oração do Pai Nosso. Daqui a pouquinho a gente já vai orar, mas é importante a gente encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque o que nos liberta é a verdade. E quando você conhece um assunto através da palavra de Deus, você pode ser livre. Então, às vezes, as pessoas elas não entendem nem o que estão orando, nem o que estão fazendo, porque não conheceram a verdade sobre aquele assunto. Em todos os assuntos que a Bíblia fala, existe uma verdade. E essa verdade da palavra de Deus que nos liberta sobre cada assunto. Por exemplo, não adianta você orar sobre finanças e não saber o que Deus ensina sobre finanças. Não adianta você orar sobre santidade, santificação, se você não entender o que Deus fala. Sabe por quê? Porque as pessoas vão orar e vão fazer coisa errada, vão se encher de justiça própria, de costumes de homens, de coisas religiosas para carregar, e não é isso que santifica uma pessoa. Então, a gente precisa conhecer a verdade que está na palavra para que ela liberte a gente, para que a gente, então, possa agir de forma correta diante de Deus, né? E ser liberto, não estar errando. Quantos cristãos, eles são salvos, mas erram na vida muitas coisas. Mas eu quero compartilhar com você um texto hoje muito importante. Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Interessante que Paulo finaliza esse capítulo, né? Ele fala sobre o poder do pecado, sobre o poder de Cristo, a libertação que Deus nos dá em termos do pecado, e ele diz assim: existem dois pagamentos, um vindo de Deus e um vindo do pecado. O salário do pecado, ou seja, o pagamento que o pecado vai te dar, a soma, o resultado final, a recompensa, o galardão que o pecado dá, é a morte. Ou seja, morte não quer dizer só morrer fisicamente, é morrer separado de Deus. Fisicamente, todos nós vamos morrer, a não ser que houver um arrebatamento. Senão, tanto salvos quanto não salvos irão passar pela morte. Mas a morte física. Mas aqui Paulo está se referindo à separação de Deus. E o contínuo pecar, o não arrepender-se, não ser lavado pelo sangue de Jesus, faz com que a pessoa ela recebe um pagamento daquele tipo de vida. Porque pecar não é só matar, roubar, prostituir. Pecar é errar o alvo. E a gente tem que ter uma consciência de onde estamos indo, para que alvo estamos seguindo, aonde eu quero chegar. E então eu preciso conhecer a verdade, para que eu não tenha essa recompensa, esse pagamento sobre a minha vida. Porque quando nós partirmos desse mundo, vai ter um pagamento para todo tipo de vida. Para quem você entregou a sua vida? Para quem você entregou a salvação da sua vida? Viver uma abundância de pecados, a pessoa pensa, ela pode ter usufruído a vida que viveu, e a vida é como um sopro, né? Às vezes, a pessoa que vive 70, 80, 90 anos é como um sopro. Mas a recompensa do pecado é levar a separação de Deus. É separar a pessoa da eternidade com Deus. E a coisa mais horrorosa que existe
Às vezes as pessoas são atormentadas com a palavra inferno, né? Ó, cuidado para não pecar, para que você não vá para o inferno. Não é esse o problema. O problema é ser separado de Deus. Esse aí é o maior problema. Já pensou uma pessoa que for separada de Deus e nunca mais poderá retornar para Deus? A recompensa da vida dela é uma separação de Deus. Então, esse é o produto do pecado, esse é o resultado, a recompensa, o galardão. Por isso que a gente tem que, todos os dias, ter uma esperança de ouvir a Deus e andar nos seus caminhos. Mas, por outro lado, Paulo está dizendo, se você quer, existe um dom de Deus, né? E o dom gratuito de Deus, aqui está falando exatamente sobre a vida eterna. Deus te dá isso como uma oferta, como um presente. E é isso que Jesus fez com a gente. Ele nos presenteou com a vida eterna. Deus nos presenteou com a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E aí, quando cessar a nossa vida nessa terra, a gente vai estar passando diretamente da morte para a vida e para a vida eterna em Cristo Jesus. Eu declaro que essa semana seja uma semana de bênção de Deus para a sua vida, para o seu coração. Que essa semana você tenha um tempo de ouvir a voz de Deus, de seguir os caminhos do Senhor e que a voz de Deus fale mais alto do que a voz do mundo, que a voz de Deus fale mais alto que as corrupções do mundo e que uma alegria da salvação esteja sempre brotando no seu coração a cada dia. Você já parou para pensar que no dia que você acordou, aquele é um dia que Deus tem algo extraordinário para você? Então, se hoje você acordou, Deus tem algo com a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu coração. Não esquece de compartilhar essa palavra aí, ao menos com 5 pessoas, tá? Abençoe a vida de 5 pessoas. Curte essa live, é importante também. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí agora e nós já vamos orar por você agora e orar com você. Vamos orar o Pai Nosso. Ajunte o seu coração comigo e nós vamos orar agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu desejo para você hoje, eu profetizo sobre a sua vida um dia cheio da bênção de Deus. E eu declaro que o milagre que você precisa, hoje Deus esteja abrindo as portas para te abençoar. Amém? Que você tenha um dia muito abençoado, que Deus te abençoe.